Quem acompanha essa área de notebooks gamer sabe que a Lenovo tem duas linhas no Brasil, a Legion, mais cara, e a IdeaPad Gaming, menos cara. Essa segunda vinha recebendo configurações e principalmente chips gráficos de entrada para jogos, mas isso mudou no fim do ano passado. Os caras lançaram diferentes modelos de IdeaPad Gaming, com carcaças que são recentes até lá fora e outras que já eram vendidas há um tempo. E a configuração que mais chamou minha atenção foi essa do vídeo de hoje, com Ryzen 7 5800H e GeForce RTX 3060, uma placa de vídeo robusta que torna esse modelo o melhor da linha no quesito. É curioso porque chegou um com Ryzen 7 6800H, versão posterior do chip AMD, embora GeForce RTX 3050, consideravelmente inferior. A ideia inicial então é que para jogos e tarefas similares, o modelo a ser analisado hoje acaba sendo mais interessante porque a placa de vídeo se destaca. Vou falar de forma precisa sobre a questão do preço lá no final, mas adianto a vocês que adquiri esse notebook com recursos próprios e só fiz isso porque o consegui em uma bela promoção. Se vocês querem ficar sabendo quando acontecem essas oportunidades, não marquem bobeira, entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Neles eu compartilho com minha audiência ofertas de eletrônicos em lojas online que são realmente boas, importantes, seguras. Basta ter WhatsApp ou Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo correspondente ao seu app escolhido. Meu trabalho nesses grupos é feito de forma muito séria, pessoal. Sou criterioso, podem confiar. Vamos nessa! Uma coisa que me agrada de cara nesse notebook é que ele tem um visual muito discreto, todo pretão, sem linhas exageradas ou logotipos chamando a atenção. Ao meu ver, ótimo para os que vão usá-los em jogos e trabalho. A carcaça é plástica, aparenta ter boa resistência e o teclado segue o ótimo padrão recente da Lenovo, com teclas responsivas e confiáveis, de bom tamanho e com iluminação em branco. O touchpad não tem nada de muito bom ou muito ruim, faz bem aquele gesto de deslizar com 2 dedos e o áudio vai na mesma levada. Apenas regular, sem destaques. Para ser sincero, outro ponto mediano é a tela. Ela é Full HD do tipo WVA, que é mais ou menos como IPS, para os que conhecem, e nessa versão exata que vem com GeForce RTX 3060, é um painel com 120 Hz, o que garante movimentos mais fluidos. A parte que me deixou querendo um pouco mais foi o brilho, que é limitado. Então assim, só para que fique claro, estamos falando de um painel superior à média nacional, aquilo que se encontra em modelos mais acessíveis. Tem ângulos de visão maiores, não acontece aquele aspecto esbranquiçado quando olhamos de maneira angulada. Para jogos e para o dia a dia, tá ótimo. Agora, como eu costumo dizer, considerando telas superiores, ela fica entre as mais simples. A princípio, julgo que vai ser um problema apenas para quem trabalha especificamente com correção de cor ou vai mexer na imagem e depois mandar imprimir, algo assim. Para finalizar a carcaça, as conexões são ok. Tem USB-C, HDMI e entrada de rede num lado, aquela outra ali é para o cabo de energia, viu? Já do outro lado, são duas USB-A e o plug de áudio. Podia ter ao menos mais uma USB-A, né? 3 são meio que o padrão nesse tipo de notebook. Assim, e a porta USB-C não deu saída de vídeo em meus testes, só para deixar informado. Vamos passar então para as configurações, resfriamento, performance, que devem ser o mais importante para muita gente. Como disse no começo, temos um Ryzen 7 5800H com a GeForce RTX 3060. São 16 GB de RAM de fábrica e 512 GB de SSD. Abrindo a carcaça, encontramos uma entrada livre para adição de um SSD NVMe e abaixo de uma proteção metálica há os 2 módulos de RAM DDR4 3200, formando 16 GB. Eu tinha aqui 2 pentes de 16 Kingston Fury, formando 32, né? Testei e rodaram numa boa também. Eu percebi que durante muito tempo as configurações desse modelo foram meio que uma bagunça no site do Lenovo e de certas lojas. Tinha lugar listando o Ryzen 7 da série U, menos potente. Vi outros que marcavam memória RAM soldada, o que não acontece. Aparentemente, a Lenovo já corrigiu em seus registros brasileiros. De todo modo, fica aí a minha citação. Voltando ao notebook, as entranhas dele revelam um conjunto adequado de dissipadores e ventoinhas. Houve modelos anteriores com algo bem pior que isso aí que vocês veem. E o que eu percebi em meu uso pessoal foi: por fora, é um laptop que não esquenta muito, fica longe de incomodar. Ponto 2. Foi um dos modelos gamer mais silenciosos que já testei. E aí me refiro ao uso no dia a dia, em tarefas básicas, padrão. Ele normalmente ficou super discreto desse modo. Nas aplicações pesadas, obviamente, o ruído vem, mas eu achei controlado. O ponto 3 é o mais crítico. Esse pouco barulho, gente, não é por acaso. Os componentes dele parecem vir limitados,
para consumirem menos energia e aquecerem menos. Por exemplo, a placa de vídeo, segundo as informações da Lenovo, ela atinge 90 watts de potência de consumo, o que já estaria abaixo das possibilidades de uma RTX 3060. Mas, enquanto eu jogava, não a vi bater 90 em momento algum, ficou sempre abaixo disso. Qual é o resultado bom? Temperatura interna. A GeForce ficou ali na casa dos 60 graus enquanto eu jogava, enquanto o Ryzen 7 batia 75. Tá excelente. Já a consequência ruim é que esse IdeaPad deve performar abaixo de certos concorrentes que trazem a mesma configuração. E aconteceu por aqui, vejam, no teste do processador com o Geekbench 5 usando todos os núcleos, ele ficou atrás do Lenovo Legion 5 que traz o mesmo chip e seria um concorrente apropriado, e aí bateu o Asus VivoBook Pro 15 com o mesmo Ryzen 7 5800H, já é um notebook de outra categoria, mais fino e claramente limitado mesmo. No mesmo Geekbench, avaliando a placa de vídeo, o IdeaPad Gaming ficou atrás dos outros dois modelos com RTX 3060 que testei por aqui, o Acer Predator 2022 e o Lenovo Legion 5i. Esse aí, nada de braçada. Num teste de vida real, exportação de vídeo 4K com o DaVinci Resolve, temos mais derrota para os dois Legion, 5 e 5i. Passando para games, no Forza Horizon 5 rodando em Full HD no Ultra, ele ficou atrás do Legion 5i e empatou tecnicamente com o Acer Predator de 2022, que é um modelo conhecido por também ter componentes um pouco limitados de fábrica. E o mesmo foi observado no Shadow of the Tomb Raider rodando em Full HD no máximo, com o IdeaPad Gaming 3 se posicionando em terceiro dos três modelos com a RTX 3060 que testei. Vamos frisar só que 75 frames por segundo, em média, que foi o que aconteceu nele, são suficientes para se jogar de boas, liso, trava no 60 e vai. Todos esses testes foram realizados no modo automático de performance fornecido pela Lenovo. Apertando Fn mais Q se alterna para um modo silencioso, que como o nome entrega, gera menos barulho, adicionando uma camada a mais de limitação para os componentes. E aí, acessando o software Lenovo Vantage, que vem pré-instalado no Windows, é possível acionar um modo turbo para o processador e placa de vídeo. O fato é que, pelo que eu observei, o modo silencioso não gera muito menos barulho e o modo turbo não entrega muito mais performance. Na verdade, eu quase não percebi diferença entre ele e o automático, falando claro dos meus testes pessoais. Portanto, é jogo, em minha opinião, manter no automático e pronto. Os dados que passei para vocês e minha experiência confirmam que sim, o IdeaPad Gaming 3 entrega performance abaixo do que os componentes poderiam colocar na mesa, no máximo. E o ponto positivo é o que se ganha em temperaturas, que são ótimas, e no ruído, relativamente baixo. Vale dizer que no cotidiano achei essa máquina estável, não presenciei congeladas ou qualquer tipo de comportamento estranho. Assim, e para quem quiser saber, eu não consegui desabilitar o chip gráfico integrado da AMD, o que significa que, na prática, a performance em games desse Note vai ser um pouco menor na tela dele do que enviando a imagem para um monitor externo via cabo HDMI. Foi assim que realizei meus testes. Acho que neste ponto só não falei da bateria, os resultados foram bons, consegui cerca de 5 horas de autonomia, isso com brilho no alto, streaming de vídeo, Spotify, Google Docs e coisa assim. Para as minhas conclusões então, e aí, Rodrigo, vale a pena? Isso de performance mais baixa mata esse notebook? Eu diria que não, galera. Depende muito de perfil, porque assim, eu achei esse PC simpático pelo visual, pelo ruído baixo, pelo teclado que ele tem, e aí traz uma configuração melhor que a de outros IdeaPad Gaming. Então, para determinado perfil profissional que aceita abrir mão da performance máxima para ganhar nesses aspectos, ok. Inclusive, vou colocar aqui para vocês que esse seria o meu caso, viu? Estava acostumado com esse PC e se não tivesse que testar outros modelos, poderia mantê-lo por aqui. Agora, para quem tem o perfil gamer hardcore e para aqueles que colocam o pico de performance no topo da lista de prioridades, ele perde posições, óbvio. Atualmente está custando em torno dos R$ 7.000, R$ 6.800, às vezes um pouco menos. E se fica muito próximo de um Lenovo Legion 5i ou até de um Dell G15 com configurações equivalentes, complica. Mas se barateia e começa a ficar ali na casa dos 6.500, em minha opinião, já brilha para um leque grande de pessoas. Claro que valores se alteram, é realmente aquele lance de, no momento da compra, analisar como é que estão esses preços
e pensar se vale a pena pagar um adicional para um modelo mais completo, mais pleno, na verdade, em termos de desempenho. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para os que ainda não são inscritos, estão esperando o quê? É de graça. Toquem no inscrever-se, depois no sininho ao lado, assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo e me dão uma força gigante. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição, e a gente se vê. Até mais!